Ele deu a eles sua riqueza para ver o que eles valorizavam, mas foi o que sua empregada gastou com ela que estilhaçou seu coração e mudou sua vida para sempre. Um bilionário cansado de caçadoras de dinheiro e máscaras dá a 3 mulheres em sua vida um cartão de crédito ilimitado: sua namorada, sua assistente e sua empregada. O que elas escolhem fazer com ele revela mais do que ele jamais esperou: ambição, vaidade e um ato de silenciosa compaixão que o levaria não apenas ao amor, mas a um lar que ele nunca soube que precisava. Olá, família. Bem-vindos ao nosso canal. Por favor, se inscrevam e deixem um like para nós. Isso significa o mundo para nós. Também compartilhem este vídeo com seus amigos e entes queridos e ativem as notificações para não perderem futuros vídeos de nós. Obrigado por fazerem isso. Acomodem-se e relaxem enquanto mergulhamos na história. O sol filtrava pelas janelas do chão ao teto da cobertura, lançando longas faixas douradas sobre os polidos pisos de mármore. A cidade lá embaixo fervilhava de vida, buzinas soando, negócios sendo fechados, sonhos sendo perseguidos. Mas aqui em cima tudo estava parado. Pedro Rafford estava em frente às vastas janelas, bebendo café preto de uma caneca minimalista. Ele vestia um terno azul marinho sob medida, desabotoado na gola, sem gravata. Ele parecia perfeito, mas seus olhos contavam uma história diferente. Uma de fadiga não do corpo, mas da alma. O mundo conhecia como o oráculo da tecnologia o gênio bilionário que revolucionou a IA de casas inteligentes e a cibersegurança. Seu rosto estava nas capas da Forbes e da Time, seu nome sussurrado com inveja e admiração em círculos de elite. Mas por trás dos prêmios, das entrevistas e do luxo, Pedro sentia algo roendo suas entranhas. Um vazio do qual ele não conseguia se codificar para sair. "Senhor, o carro está pronto", veio uma voz suave de trás. Pedro virou-se ligeiramente. Maria, sua empregada, estava na beira da sala, sem se atrever a dar um passo a mais sem convite. Ela vestia seu uniforme cinza habitual, o cabelo preso em um coque simples, olhos baixos. "Obrigado, Maria", ele disse com um aceno. Ela desapareceu tão silenciosamente quanto chegou. Pedro suspirou e virou-se de volta para o vidro. Ele não precisava estar no escritório hoje. Seus executivos podiam cuidar das reuniões. Sua assistente, Stella, já tinha preparado tudo. Sua namorada, Laura, havia lhe mandado uma mensagem do Dubai, enviando selfies com emojis de coração. "Saudades, gatinho. Beijo. Mal posso esperar para te mostrar o que comprei." Rosto mandando um beijo. Ele não respondeu. Ele não se sentia com saudades. Ele se sentia observado como um cofre ambulante, como se todos ao seu redor estivessem esperando por uma oportunidade para abrir a porta e pegar o que queriam. Mesmo no amor, especialmente no amor, sempre parecia transacional. Um leve tilintar interrompeu seus pensamentos. Stella, sua assistente pessoal, havia entrado na sala segurando um tablet. "Bom dia, Pedro, tenho seu briefing aqui", ela disse com pressa, tocando na tela. "Agora não, Stella, limpe minha agenda para a semana", ele disse, passando por ela. Stella piscou. "Tudo, sim, tudo, mas o jantar da Laura. Reagende ou cancele, não me importo." Ela olhou para ele com confusão, mas assentiu. "Claro." Pedro entrou no escritório, fechando a porta suavemente atrás de si. O escritório era a única sala que parecia pessoal. Prateleiras cheias de livros sobre filosofia, psicologia e alguns romances desgastados de sua infância. Sobre a mesa, uma velha foto de seus pais, que já se foram há muito tempo. Ele a pegou e a encarou. A voz de sua mãe ecoou em sua cabeça. "Case-se com uma mulher que constrói, não apenas com uma mulher que brilha. Ouro pode ser polido, mas as fundações devem ser fortes." Ele se sentou pesadamente em sua cadeira. De que adiantava tudo isso, este império, se ele não podia confiar nas pessoas em sua vida? Laura era linda, sem dúvida. Todo homem o invejava, mas sua afeição mudava com as marés do luxo. Quando os presentes paravam, a ternura dela também parava. Stella era brilhante e eficiente, mas excessivamente ambiciosa. Ele uma vez a ouviu contando a uma amiga em um evento da empresa: "Se eu jogar minhas cartas direito, posso me tornar as Rafford." Essa frase permaneceu com ele como uma mancha em uma camisa branca. Então havia Maria, a quieta e diligente Maria. Ela mal falava a menos que fosse falada. Ela nunca pedia nada. Ela era bem paga, tinha todos os benefícios e ainda assim vivia com uma humildade que não fazia sentido para ele. Ele uma vez se ofereceu para pagar pela cirurgia da mãe dela quando a ouviu falando ao telefone na cozinha. Ela recusou. "Não é sua responsabilidade, senhor. Eu vou dar um jeito." "Quem faz isso?" Pedro olhou para os 3 nomes que ele havia rabiscado em um bloco de notas. Laura, Stella, Maria, 3 mulheres, 3 papéis, 3 possibilidades. Seus olhos se estreitaram, e se ele pudesse descobrir verdadeiramente o que elas se importavam sem perguntar, remover a atuação, ver o seu cerne.
Ele bateu uma caneta contra a mesa ritmicamente, então pegou seu telefone e fez uma ligação. João, preciso que você faça algo para mim, silenciosamente. Seu chefe de segurança particular respondeu imediatamente. Sim, senhor. Vou dar a 3 mulheres acesso aos meus recursos. Quero vigilância total, compras, localizações, comportamento. Mantenha-se discreto. Houve uma pausa. Entendido. Ele encerrou a chamada e se recostou, um suspiro lento escapando de seus lábios. Isso não era sobre enganá-las. Não era um jogo, era clareza. Ele estava cansado de ser cercado por atores. Se houvesse uma mulher entre elas que o visse e não o brilho, ele tinha que encontrá-la. Ele se levantou e olhou para o espelho na parede. Seu reflexo o encarou de volta, rico, poderoso, respeitado, mas sozinho. Não por muito tempo, ele disse a si mesmo. Pedro ficou sozinho em seu escritório muito depois da meia-noite, a única luz na sala vindo de uma única lâmpada de mesa de latão. O brilho dourado reluzia no decantador de cristal ao lado dele. Ele serviu-se de um copo de uísque com 2 dedos, o líquido âmbar girando lentamente como se estivesse hesitante em se assentar, como os pensamentos em sua cabeça. Ele pegou os 3 envelopes de veludo descansando na mesa. Cada um continha um cartão de crédito preto sem marca e limitado. 3 nomes estavam escritos nos envelopes em tinta prateada. Laura, Estela e Maria. Esta não era uma decisão tomada com pressa. Pedro havia pensado sobre isso por semanas. Ele não queria pegá-las em uma mentira. Ele queria ver a verdade delas. Quando dada a liberdade, o que cada mulher escolheria, ele apertou o botão do intercomunicador. João, tudo pronto? Sim, senhor, seu chefe de segurança respondeu. Nós instalamos rastreamento de localização e sincronizamos toda a atividade do cartão. As atualizações virão a cada hora. Nenhuma vigilância em áreas privadas, conforme solicitado. Bom. Ele tomou um gole de uísque, deixando queimar em sua garganta antes de se levantar e caminhar em direção à janela. Lá embaixo, as luzes da cidade pulsavam como estrelas caídas na terra. Em algum lugar lá fora, as pessoas estavam escolhendo o que fazer com suas vidas. E agora, as 3 mulheres mais próximas da sua própria vida também fariam. Na manhã seguinte, Pedro encontrou Laura no heliponto da Torre Rafford. Ela saiu de um SUV preto em um macacão de grife, saltos altos tilintando contra o pavimento. Seu cabelo platinado cintilava ao sol, lábios com gloss, telefone na mão. Amor, ela disse, envolvendo seus braços em volta do pescoço dele. Finalmente, você tem estado tão distante. Pedro sorriu, embora não tenha chegado aos seus olhos. Você esteve ocupada com sua viagem. Ela fez beicinho. Você nem sequer comentou sobre minha nova bolsa. Ele olhou para a bolsa pendurada em seu ombro, pele de crocodilo branca, fechos de ouro, facilmente 5 dígitos. É legal, ele disse friamente, então pegou o envelope de seu casaco. Eu tenho algo para você. Seus olhos se iluminaram imediatamente. O que é isso? Um presente, sem regras, 3 dias, gaste como você quiser. Ela olhou para ele meio em descrença, meio em alegria. Você está falando sério? Estou. Ela gritou, então o beijou na bochecha. Você é o melhor, Pedro. Sério, isso é exatamente o que eu precisava. Vou te deixar orgulhoso. Tenho certeza que sim. Ela mal o ouviu enquanto se virava para o carro, já discando para sua melhor amiga. Pedro ficou parado, observando o SUV desaparecer no trânsito. Seu peito estava apertado. Ela nem sequer perguntou por quê. Mais tarde naquela tarde, Estela entrou apressadamente no escritório, tablet na mão, seus saltos vermelhos escuros ecoando pelo corredor. Ela era pontual, profissional, sempre vestida em ternos elegantes e joias minimalistas. Pedro, ela disse, entrando em seu escritório, eu limpei sua agenda para a semana, empurrei sua chamada de VC para a próxima segunda-feira, e aqui está o relatório trimestral revisado. Ele assentiu e pegou o tablet, então pegou a segunda envelope da gaveta e a entregou. Ela levantou uma sobrancelha. O que é isso? Um presente pelo seu trabalho duro? Crédito ilimitado por 3 dias. Gaste como você quiser. Estela hesitou por um momento, então seu rosto suavizou em um sorriso praticado. Isso é generoso, muito generoso. Você merece, Pedro respondeu. Ela assentiu lentamente. Obrigada, Pedro, de verdade. Havia um brilho em seus olhos, o tipo que ele já tinha visto antes, medido, calculista. Enquanto ela saía do escritório, ela digitou em seu telefone. Pedro não precisava ler a mensagem para saber o que dizia. Dentro de 1 hora, sua equipe de segurança o notificou que ela havia reservado uma suíte de luxo em um resort 5 estrelas no centro da cidade e agendado 2 tratamentos de spa e um jantar de degustação de vinhos. As compras começaram quase imediatamente.
Saltos de grife, um perfume de edição limitada, então uma reserva para um coquetel em um terraço conhecido por sua lista de convidados de elite. Faça conexões, ela uma vez lhe disse. Não é sobre dinheiro, é sobre salas. Agora ele veria em qual sala ela entraria quando recebesse a chave. Maria encontrou o envelope na bancada da cozinha. Estava descansando ao lado de sua lista de tarefas matinais com um bilhete na caligrafia de Pedro. Isso é para você, Maria, sem amarras. Gaste como você quiser, você merece. Ela olhou para o envelope por um longo tempo antes de abri-lo. Suas sobrancelhas se franziram enquanto ela examinava o cartão dentro. Ela caminhou até o escritório de Pedro, batendo de leve na porta. Entre, ele disse. Maria entrou segurando o envelope delicadamente entre seus dedos. Sr. Rafford, eu acho que isso foi deixado por engano. Pedro olhou de sua mesa. Não é um engano, é para você. Mas, senhor, eu não entendo. Eu fiz algo de errado? Ele riu suavemente. Não, você fez tudo certo. Eu só queria dizer obrigado. Você trabalha duro, tire alguns dias, faça algo por si mesma. Ela parecia incerta. Eu não preciso de nada, senhor. Minhas necessidades são atendidas. Eu sei, mas apenas pegue. Você tem 3 dias, vá viver um pouco. Seus olhos se encontraram com os dele por um breve momento, castanhos profundos, sinceros, um pouco assustados. Então ela assentiu. Tudo bem, obrigada. Ela se virou e saiu calmamente, o envelope ainda fechado. Pedro se recostou, observando a porta depois que ela a fechou. Algo na hesitação dela o atingiu. Ao contrário de Laura ou Estela, Maria não parecia ver o cartão como uma oportunidade, mas como um fardo. Isso talvez fosse o sinal mais revelador de todos. Naquela noite, João o ligou com o primeiro lote de atualizações. Laura gastou 32.000 hoje, principalmente em boutiques de luxo e joias. Ela também alugou um iate para uma festa privada amanhã. O maxilar de Pedro se apertou. Estela reservou uma sessão de fotos para si mesma com um estilista de celebridades e agendou um brunch de networking com vários de seus concorrentes. Esperado, Pedro murmurou. E Maria? Uma pausa. Ela comprou mantimentos, pagou 2 meses de aluguel, deu uma doação em dinheiro para um orfanato local. E senhor, ela comprou 4 refeições para a viagem que ela entregou a homens sem teto na 8th Street. Pedro sentiu sua garganta se apertar. Ela não usou o cartão inteiro? Ele perguntou. Ela mal usou 1%. Obrigado, João, mantenha-me informado. Enquanto a chamada terminava, Pedro permaneceu imóvel por um longo momento. Lá fora, a noite se aprofundava. A cidade cintilava, mas tudo o que ele conseguia pensar era no menor ato, o gesto mais silencioso. Sem vestidos chamativos, sem retiros de spa, sem copos tilintando sobre vistas de terraços. Apenas uma mulher com um espírito humilde compartilhando comida com pessoas mais frias do que ela. Um tipo de dignidade silenciosa que não podia ser comprada. E isso era tudo. Na manhã seguinte, Pedro não foi ao escritório. Ele não se barbeou. Ele não se vestiu para reuniões. Ele não fez ligações. Em vez disso, ele se sentou à sua mesa de café da manhã em um suéter folgado, descalço, tomando café preto enquanto rolava os relatórios silenciosos que João havia enviado ao amanhecer. As atualizações eram assustadoras em sua simplicidade, capturas de tela de recibos, fotos de vigilância, transações detalhadas. Não havia comentários nem julgamento, apenas a verdade não adulterada sobre como cada mulher havia usado sua liberdade. Ele clicou no primeiro relatório, Laura. A manhã de Laura começou no Cisne Dourado, uma das boutiques mais exclusivas da cidade. Um encontro privado. Champanhe foi oferecido. Ela chegou em um Bentley preto com motorista, cabelo encaracolado em ondas soltas, usando óculos de sol grandes e uma blusa de seda que esvoaçava ao vento. Pedro assistiu ao feed de segurança. Laura caminhou por entre as araras de roupas como realeza, apontando para itens sem olhar para as etiquetas de preço. A equipe da boutique se apressou atrás dela, seus braços empilhados com cabides. De seu telefone vieram histórias do Instagram, vídeos com hashtags mereço vida deluxe mimada e abençoada. Mais tarde naquele dia, ela foi fotografada almoçando no Lavé, um restaurante de terraço de alta classe. 4 de suas amigas se juntaram a ela, todas influenciadoras, todas vestidas para uma semana de moda que não estava acontecendo. A conta do almoço totalizou mais de $2.000, garrafas de vinho, steak tartar, risoto de lagosta e sobremesas suficientes para alimentar uma pequena festa de casamento. O relatório de João adicionou uma nota lateral. Uma das convidadas foi rude com o garçom. Laura riu e filmou. À noite, os gastos atingiram um pico de febre.
joalherias, 2 bolsas de grife, uma tornozeleira de diamante de $6.000. Então veio o iate. Ela havia alugado um para o dia seguinte, uma festa branca na água, a lista de convidados, quase 50 pessoas, nenhuma das quais Pedro jamais conheceu. Ela não tinha mandado uma mensagem para ele uma única vez. Nem para agradecer, nem para verificar, nem para perguntar se ele queria se juntar a ela, apenas histórias, hashtags, poses, atuações, tudo para a câmera, tudo para sua audiência. Pedro clicou no próximo relatório. Stella, sua manhã foi meticulosa. Ela começou no spa, o refúgio dos elementos, conhecido por seu pacote de desintoxicação do estresse, massagem facial, vapor de ervas. Então ela teve uma prova em uma alfaiataria de alta classe, vestido sob medida, sapatos e uma consulta completa de guarda-roupa. Ela não estava comprando beleza, ela estava comprando estratégia. Às 15h, Stella chegou a um clube de terraço apenas para membros em um elegante vestido de coquetel azul marinho, sua maquiagem impecável, sua expressão calma. Ela se encontrou com 3 homens, todos executivos seniores em empresas que estavam cercando a empresa de Pedro para conversas de aquisição. Pedro olhou para a filmagem. Não tinha áudio, mas ele não precisava. Ela se inclinou para a frente na mesa, sorrindo confiante. Um brinde foi feito. Ela entregou cartões de visita. A nota de João dizia. Ela se apresentou como a conselheira mais próxima de Pedro Rafford. Usou bastante sua proximidade com você. Mais tarde naquela noite, Stella postou no LinkedIn: o sucesso é sobre as salas em que você entra e quem está esperando por você na mesa. Sempre venha preparada. Copos tilintando estratégia, liderança, mulheres no poder. Pedro fechou o laptop e o empurrou para longe. Não havia nada ilegal, nada sinistro, mas ainda assim cortou fundo. O último arquivo permaneceu fechado por horas. Pedro quase não conseguiu se forçar a clicar nele. Ele não tinha certeza do porquê. Quando finalmente o fez, começou com uma foto de Maria parada na fila de um mercado de bairro. Não era uma loja gourmet não orgânica, apenas um pequeno mercado de esquina a 2 quadras de seu apartamento. Seu carrinho era modesto. Arroz, feijão enlatados, uma pequena garrafa de azeite, pão fresco e um buquê de margaridas. Ela também pegou um pacote de fraldas e 2 caixas de fórmula para bebês. O recibo totalizou $87. Pedro se inclinou para a frente. A próxima foto era dela caminhando para um prédio de tijolos de 4 unidades. Ela subiu as escadas para seu modesto apartamento, entrou e reapareceu minutos depois segurando 2 sacolas de compras de lona. Ela caminhou 3 quarteirões até um hospital próximo onde falou tranquilamente com a enfermeira da recepção. Depois de alguma conversa, ela entregou o cartão e pagou uma conta. A equipe de João mais tarde confirmou que era para os tratamentos de quimioterapia de um vizinho. Nenhum anúncio, nenhuma selfie, apenas uma doação silenciosa. Mais tarde naquele dia, ela visitou o antigo orfanato de pedra na Sixth Street. Pedro reconheceu o prédio. Tinha tinta descascando e portões enferrujados. Maria trouxe livros, materiais de arte e frutas. Uma das imagens finais a mostrava sentada no chão com 3 crianças ao seu redor. Uma delas havia se encolhido e adormecido em seu colo enquanto ela gentilmente lhe dava tapinhas nas costas. A garganta de Pedro se apertou. Ela não sabia que estava sendo observada. Ela não estava fazendo um papel. Ela não estava atuando. Ela estava apenas sendo ela mesma. E o dia dela havia custado menos do que um par de brincos de Laura. Naquela noite, Pedro ficou na varanda de sua cobertura, uísque intocado na mão, observando as estrelas. Ou talvez apenas as luzes da cidade fingindo ser estrelas. Ele pensou no contraste, o barulho da festa no iate de Laura ecoando pela água, os flash, o ego. Ele pensou em Stella. Inteligente, estratégica, sempre no controle, sempre subindo, mesmo que isso significasse pisar nele para fazê-lo. E ele pensou em Maria, a simples Maria, a gentil Maria, alimentando outros, curando dívidas que não eram dela, aparecendo silenciosamente onde o mundo havia virado as costas. Ele havia dado a cada uma a mesma chance, e cada uma havia revelado tudo. Não era sobre dinheiro, nunca foi. Era sobre caráter. As máscaras haviam caído. Agora vinha a parte difícil, enfrentar o que estava debaixo delas. A sala de jantar estava montada para 6, mas apenas 4 lugares haviam sido preenchidos. O lustre de cristal pendia sobre a longa mesa de nogueira, lançando uma suave luz dourada sobre a prataria reluzente e os pratos brancos e imaculados com bordas douradas. O ar cheirava levemente a sândalo e vinho envelhecido. Pedro sentou-se na cabeceira da mesa usando um terno cinza escuro sem gravata, sua camisa desabotoada na gola. Ele parecia calmo, mas a tempestade dentro dele era alta. Do outro lado da mesa, sentada, estava Laura em um vestido vermelho ajustado que cintilava quando ela se movia.
Sua maquiagem era imaculada, cabelo liso, olhos entediados. À esquerda dela, Stella em um terno preto de calça com linhas nítidas e um broche de prata que brilhava sob a luz. Ela se sentava com as costas retas, equilibrada, calculando. À direita de Pedro, Maria em uma blusa creme suave e uma longa saia floral. Ela parecia que não pertencia ali e ela sabia disso. Suas mãos descansavam estranhamente em seu colo e ela mal havia tocado na água na frente dela. Uma quinta cadeira estava vazia. Pedro não havia convidado mais ninguém. A sala estava quieta, silenciosa demais, até que Laura soltou um suspiro. Então, ela disse, girando sua taça de vinho entre os dedos. Qual é a ocasião? Você disse que isso era importante. Sim, Pedro respondeu, sua voz baixa e uniforme. E agudo. Maria olhou para ele brevemente, então olhou para baixo novamente. Stella se inclinou ligeiramente. Estamos comemorando algo, de certa forma, Pedro disse, cruzando as mãos sobre a mesa. Estamos comemorando a honestidade. Laura sorriu. Parece sério. Pedro encontrou o olhar dela. É agudo. Ele fez uma pausa por um momento, observando cada um dos rostos delas, o desinteresse, a antecipação, a ansiedade. Então ele falou, há 3 dias eu dei a cada uma de vocês um cartão, sem regras, sem limites. Eu disse que era um presente, e de certa forma era, mas também era um teste. A sala ficou imóvel. O sorriso de Laura desapareceu. Stella inclinou a cabeça. Maria parou de respirar. Pedro continuou, eu precisava saber a verdade, não pelo que vocês me dizem, pelo que vocês fazem quando pensam que ninguém está olhando. Que diabos isso significa? Laura perguntou, seu tom se tornando nítido. Significa, ele disse lentamente. Eu assisti, eu ouvi, eu aprendi. Maria se remexeu em seu assento, claramente desconfortável. Os olhos de Stella se estreitaram ligeiramente. Você nos rastreou? Não, Pedro respondeu calmamente. Eu observei vocês, eu observei suas escolhas e agora quero compartilhar o que aprendi. Laura zombou. Ah, por favor, Pedro, você me deu um cartão e me disse para me divertir. Não finja que isso foi algum experimento psicológico profundo. Pedro olhou para ela por um longo e duro momento. Você gastou 86,000 dólares em 3 dias, ele disse claramente. Você comprou sapatos de grife em 5 cores diferentes. Você deu 500 dólares de gorjeta a um homem apenas por estacionar seu carro e depois disse a seus amigos que ele era fofo para um plebeu. Você riu quando sua amiga zombou de uma garçonete por seu sotaque. O maxilar de Laura se apertou. Isso não é da sua conta. Era da minha conta porque você fez com que fosse da minha conta quando me mostrou quem você é. Ela se levantou furiosa. Você me espionou. Pedro não se encolheu. Não, você se expôs. O rosto de Laura ficou vermelho. E daí eu me diverti. Você disse que esse era o objetivo. Eu disse gaste como você quiser e você o fez. Você o usou para alimentar seu ego. Laura agarrou sua bolsa, empurrando sua cadeira para trás. Inacreditável, você é doente. Não, Pedro disse calmo e firme. Estou cansado de ser cego. Ela olhou para ele por um longo segundo, esperando que ele se desculpasse. Quando ele não o fez, ela se virou e saiu da sala, os saltos batendo contra o piso de mármore. Um silêncio pesado se seguiu. Stella exalou lentamente, a tensão na sala agora densa e sufocante. Pedro se virou para ela. Stella, ele disse, você foi diferente. Você não deu festas. Você não desperdiçou dinheiro, mas usou o cartão para se elevar. Você participou de encontros de negócios, agendou reuniões com executivos que eu nunca te apresentei. Vendeu a ideia de que você era minha parceira quando não é. Os olhos dela se estreitaram. Então ambição é um crime agora? Não, ele disse tranquilamente, mas a decepção é e você não estava investindo em nós. Você estava investindo em sua estratégia de saída. Eu dei 5 anos da minha vida, ela disse, sua voz ficando tensa. Eu trabalhei sem parar. Eu te salvei de desastres. Você sabe quantas vezes eu limpei a bagunça de suas ex-namoradas. Da imprensa, você está entediado. Eu sei, Pedro disse, e sou grato, mas a lealdade não lhe dá licença para manipular. Ela se levantou lentamente, ajeitando seu blazer. Eu vejo o que é isso. O que é? Você decidiu que ela é a santa, Stella disse, acenando em direção a Maria, a empregada com um coração de ouro. Isso é alguma fantasia de Cinderela distorcida, não é? Maria congelou, olhos arregalados. Stella, Pedro começou, mas ela o cortou. Não, tudo bem. Eu só queria que você tivesse tido coragem de me dizer que você estava acabado em vez de encenar uma performance. Boa sorte com seu experimento. Ela saiu mais graciosamente do que Laura, mas a porta ainda se fechou como um tiro. Pedro se virou lentamente em direção a Maria. Ela não havia se movido. Sinto muito que você tenha tido que testemunhar isso, ele disse gentilmente. A voz de Maria era mal um sussurro. Eu não sabia o que era isso. Eu pensei que talvez eu estivesse sendo demitida.
Pedro piscou. Por que você pensaria isso? Porque, ela hesitou, você nunca me convidou para esta parte do seu mundo, e de repente havia dinheiro, um jantar. Eu pensei que talvez fosse um adeus. Ele balançou a cabeça. Foi um começo. Ela olhou para ele, olhos incertos. Eu vi o que você fez com o cartão, ele disse. A comida, o hospital, as crianças. Você não sabia que eu estava observando. Você não queria reconhecimento. Você apenas deu. Maria olhou para baixo, envergonhada. Eu não achava que era meu dinheiro. Parecia errado usá-lo para mim mesma. E é isso que a torna diferente, ele disse suavemente. Você não pega, você dá, não para impressionar, não para subir, apenas porque é quem você é. Ela engoliu sua voz mal audível. Eu só estou tentando ser decente. Pedro se inclinou para a frente. O mundo não precisa de mais pessoas decentes, Maria, precisa de mais você. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. Lá fora, o vento aumentou, farfalhando as árvores no jardim lá embaixo. Maria olhou ao redor da mesa vazia, o vinho intocado, as paredes silenciosas. Eu não pertenço aqui, ela disse tranquilamente. Ele estendeu a mão sobre a mesa e pegou a mão dela. Sim, ele disse, você pertence. A mansão estava silenciosa novamente. Após o confronto na sala de jantar, Pedro não havia se movido de seu assento por o que pareceram horas. A vela tremulante no centro da mesa havia queimado até um toco, sua cera formando uma poça brilhante em torno da base prateada. Ele se sentou lá sozinho, olhando para a quietude. Em sua mente, o riso de Laura ainda ecoava. As palavras de Stella ainda perfuravam. Mas Maria não havia dito quase nada. No entanto, seu silêncio havia sido o mais alto. Ele se levantou abruptamente, a cadeira arranhando o chão, e saiu da sala de jantar com passos decididos, pelo corredor, passando pela grande escadaria em direção aos aposentos dos empregados, uma área da casa que ele raramente visitava, não porque a visse como algo abaixo dele, mas porque nunca lhe ocorreu cruzar essa linha. Mas as linhas, ele estava começando a perceber, sempre foram desenhadas nos lugares errados. Ele chegou ao final do corredor. A porta dela estava fechada, mas a luz lá dentro estava acesa. Ele hesitou, então levantou a mão e bateu 2 vezes. Houve uma pausa, então o som suave de passos se aproximando. A porta se abriu. Maria estava lá, sua saia floral agora substituída por calças de pijama de algodão simples e uma camiseta larga. Seu cabelo estava solto, ligeiramente bagunçado, e seu rosto estava sem maquiagem. Ela parecia mais jovem, cansada, real. Sr. Rafford, ela disse, sua voz quieta, mas firme. Ele deu um pequeno sorriso. Pedro, por favor, apenas Pedro. Ela assentiu, dando um passo para o lado ligeiramente. Você precisa de algo? Não, ele disse. Quer dizer, sim, eu preciso conversar. Posso. Maria parecia incerta, mas assentiu novamente. Claro. Ele entrou na pequena sala, fechando a porta suavemente atrás de si. Era modesta, arrumada, aconchegante e pessoal, uma estante cheia de romances desgastados, uma foto emoldurada de uma mulher mais velha, sua mãe talvez, um vaso de margaridas frescas na mesa, as mesmas que ele a tinha visto comprar. Pedro observou tudo tranquilamente. Você mantém o lugar bonito aqui, ele disse. Maria deu um sorriso suave. É o único espaço que é realmente meu. Ele assentiu, então se sentou gentilmente na beira do pequeno sofá de 2 lugares perto da janela. Ela permaneceu de pé. Eu lhe devo um pedido de desculpas, Pedro começou. A testa de Maria se franziu. Por quê? Por arrastá-la para tudo isso. Por colocá-la no meio de um teste, por observá-la como se você fosse algum tipo de assunto em um experimento. Você não me machucou, ela disse suavemente. Mas eu a usei, ele respondeu. Não apenas você, todos vocês. Eu estava tentando me proteger, mas ao fazer isso eu manipulei pessoas, até as boas. Ela caminhou lentamente até a mesa e se sentou na cadeira de frente para ele. Eu não o culpo, ela disse. Você está cercado por pessoas que querem o que você tem. Não quem você é, isso deve ser exaustivo. Ele riu amargamente. Você não tem ideia. Houve um silêncio entre eles, não estranho, apenas não dito. Então Maria disse, você me perguntou por que eu não usei o cartão para mim mesma. Pedro olhou para cima. Eu queria, ela admitiu. Eu pensei em comprar meu primeiro vestido de verdade. Eu nunca tive nada de grife. Eu imaginei entrar em uma loja e escolher algo bonito apenas porque eu podia. Ele a observou em silêncio. Mas então eu passei pelo mercado e me lembrei da filha do meu vizinho. Ela tem pulado refeições para ajudar a mãe a pagar o remédio. E eu vi um velho na rua segurando uma placa que dizia, eu só quero ficar aquecido esta noite. Eu não pude ignorá-los, não quando eu tinha a chance de ajudar. Você não pensou 2 vezes? Ele perguntou. Eu pensei, ela disse honestamente. Mas eu pensei, e se este cartão desaparecesse amanhã, o que eu gostaria de me lembrar?
Que eu comprei um vestido ou que eu fiz alguém se sentir como se importasse. Pedro sentiu algo mudar dentro dele, como uma porta se destrancando silenciosamente. Ninguém jamais me disse isso, ele sussurrou. Ela inclinou a cabeça. O que você quer dizer? Ele hesitou, então se levantou e caminhou até a janela. Eu construí tudo do zero. Ele disse cada centavo, cada empresa, cada oportunidade, mas nenhuma única pessoa em minha vida jamais me disse que eu importava. Apenas o que eu dava, o que eu possuía, o que eu podia fazer por eles. Ele se virou para encará-la. Você fez tudo isso por estranhos sem expectativa, sem câmeras, sem atenção, apenas porque podia. Ela olhou para baixo. Foi assim que minha mãe me criou. Não tínhamos muito, mas ela costumava dizer: a bondade não precisa de uma razão, ela só precisa de um coração disposto a dar. Ele se aproximou. E você tem esse coração, Maria? Ela olhou para ele, os olhos encontrando os dele. Eles ficaram em silêncio por um longo momento, nem se movendo, nem quebrando o olhar. Então ela falou, sua voz mal acima de um sussurro. Porque você está realmente aqui, Pedro? Ele respirou fundo. Porque estou cansado de fingir, ele disse. Cansado de atuar, cansado de estar com pessoas que só veem minha conta bancária. E o que você vê quando olha para mim? Ela perguntou, sua voz tremendo. Ele estendeu a mão lentamente, gentilmente afastando uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. Eu vejo paz, eu vejo honestidade. Eu vejo alguém que não quer nada de mim, exceto talvez ser vista de volta. Os olhos de Maria se encheram, mas ela não desviou o olhar. Estou com medo, ela admitiu. Eu sou apenas eu não conheço seu mundo, eu não sei como ser o que você está acostumado. Bom, Pedro disse, porque o que eu estou acostumado nunca me fez sentir nada real. Ela não respondeu, ela não precisava. Naquela pequena sala escondida em uma mansão cheia de silêncio, algo profundo passou entre eles. Um entendimento frágil, mas real, não baseado em status ou aparências, mas em solidão compartilhada. Não romance ainda, mas o primeiro suspiro dele. A chuva batia suavemente contra o vidro enquanto o outono se instalava sobre a cidade. As árvores outrora exuberantes ao longo dos jardins da propriedade haviam começado a soltar suas folhas douradas, se acumulando como memórias ao longo das bordas do caminho de pedras que levava à entrada principal. Lá dentro, a mansão não parecia mais tão quieta. Maria estava no closet que antes pertencia à ex-namorada de Pedro. Agora totalmente limpo, repintado e transformado em algo mais simples. Não luxuoso, apenas intencional. Na frente dela havia um espelho e atrás dela uma fileira de roupas que ainda pareciam muito caras, muito sob medida, não dela, mas cada peça havia sido selecionada com ela, não para ela. Pedro havia insistido não para impressionar ninguém, ele havia dito, mas para refletir a mulher que você está se tornando, que você já é. Ela ajeitou a lapela do blazer azul marinho, muito diferente do uniforme de algodão que ela costumava usar. Ele servia perfeitamente, modesto, elegante, poderoso. Ela não tinha certeza se gostava ou se estava apenas aterrorizada por gostar. No andar de baixo, Pedro estava na ilha da cozinha, fatiando limões com um foco que ele não demonstrava há semanas. A equipe da casa havia sido reduzida pela metade a seu pedido. Não demitidos, apenas realocados com novas funções, horas mais humanas. Alguns, como Maria, haviam escolhido ficar. Outros haviam seguido em frente. Ele havia aprendido dolorosamente que ter muitas pessoas ao seu redor não significa que você não está sozinho. Pedro, Maria disse suavemente enquanto entrava na cozinha. Sua voz ainda tinha aquela nota quieta de incerteza, como alguém com medo de acordar um gigante adormecido. Ele olhou para cima e por um momento não disse nada. Seus olhos percorreram lentamente dos ombros dela até os sapatos, mas não havia fome em seu olhar, apenas admiração. Você parece capaz, ele disse, sorrindo. Ela levantou uma sobrancelha. Isso é um elogio. Ele riu. Vindo de mim, isso é um grande elogio. Maria sorriu, ainda não acostumada a receber sorrisos nesta casa. Você tem certeza sobre isso? Ela perguntou, mexendo na manga. Me levar para o almoço com os investidores. Eu vou me destacar. Bom, ele respondeu, colocando a faca para baixo. Deixe-os ver como é a verdade. O almoço com os investidores foi realizado em uma galeria de arte privada no centro da cidade. Pisos de mármore, pinturas abstratas, coquetéis de camarão frios e taças de vinho de $200. Pedro entrou com Maria ao seu lado. Sem equipe de segurança, sem tratamento de tapete vermelho, apenas duas pessoas caminhando ombro a ombro. Como esperado, a sala reagiu sutilmente da maneira que as salas ricas o fazem. Um olhar aqui, uma pergunta sussurrada ali. Alguns sorrisos forçados, alguns acenos educados. Stella também estava lá, falando com um pequeno grupo de gerentes de capital de risco.
Ela trocou olhares com Pedro brevemente. Seu olhar se moveu para Maria, então se afastou. Mantenha a cabeça erguida, Pedro murmurou para Maria. Você não deve nada a ninguém aqui. Maria assentiu e seguiu seu exemplo. Ela não falava muito, apenas quando perguntada. Ela não fingia entender valorações de ações ou estruturas de capital privado. Mas quando ela falava sobre os programas de alfabetização que ela estava ajudando a financiar, sobre as refeições pós-escola que ela queria expandir, as pessoas ouviam. Não era o que ela dizia, era como ela dizia com convicção, sem agenda. Naquela noite, no carro a caminho de casa, Pedro se virou para ela. Você foi perfeita, Maria exalou. Eu estava aterrorizada. Você não demonstrou. Eu não pertencia lá. Ele estendeu a mão e gentilmente pegou a mão dela. Você pertencia mais do que qualquer um. Nas semanas seguintes, o ritmo dele se encontrou. Todas as manhãs, Maria se encontrava com um conselheiro que Pedro havia contratado, não para mudá-la, mas para equipá-la. Alfabetização de negócios, noções básicas de contabilidade, liderança, mentoria. Ela resistiu no início, mas ele insistiu. Você já é uma líder, ele disse. Estou apenas lhe dando melhores ferramentas. Ela começou a passar suas tardes em um abrigo onde ela costumava ser voluntária, agora anonimamente financiado pela Fundação de Pedro. Só que agora Maria tinha poder de decisão. Ela não estava mais dobrando a roupa. Ela estava gerenciando orçamentos, contratando funcionários, organizando serviços. À noite, eles compartilhavam jantares tranquilos, sem equipe, sem buffet. Muitas vezes apenas comida para viagem ou refeições simples que Maria preparava ela mesma porque gostava, não porque era sua obrigação. Às vezes eles se sentavam em silêncio. Às vezes eles debatiam ideias. Às vezes eles riam até Maria ter que segurar a barriga e Pedro ter lágrimas nos olhos. A mansão mudou, não fisicamente, mas atmosfericamente. Salas que haviam sido frias e decorativas começaram a parecer habitadas. O escritório agora tinha uma segunda poltrona de leitura. A cozinha tinha listas de compras manuscritas na geladeira. O jardim tinha um canto onde Maria estava plantando ervas, e Pedro, embora comicamente ruim em jardinagem, sempre se juntava a ela nos fins de semana. E um dia depois de uma tempestade ter passado na noite anterior, Maria encontrou Pedro parado sob a pérgola gotejante, observando o amanhecer. Ela se colocou ao lado dele, café na mão. No que você está pensando? Ela perguntou. Ele olhou para ela. Eu costumava querer ser lembrado por construir um império, ele disse. Agora eu só quero ser lembrado pela pessoa com quem escolhi construir. Maria desviou o olhar timidamente. Eu não sou fácil de construir junto, ela disse. Eu fico com medo, eu ainda duvido de tudo isso. Bom, ele disse, sorrindo, a dúvida nos mantém honestos, o medo nos mantém humildes. Ela se virou para ele. E o que nos mantém indo? Pedro estendeu a mão e tocou sua bochecha suavemente. O amor, ele disse, mas não o tipo que as pessoas vendem em revistas, o tipo que você cultiva em pequenos momentos, o tipo que aparece mesmo quando o mundo não está olhando. Ela se inclinou para o toque dele. E pela primeira vez desde que se conheceram, não como empregada e bilionário, não como funcionária e empregador, nem mesmo como dois estranhos em dois mundos, eles ficaram juntos como parceiros. Duas pessoas escolhendo um dia de cada vez para construir algo real. A lareira estalava suavemente ao fundo, lançando sombras que dançavam ao longo das paredes de pedra da sala de estar. Lá fora, o jardim estava quieto sob uma camada de geada matinal. Os arbustos de alecrim empoeirados de branco como um leve hálito de inverno. Um zumbido fraco de música clássica tocava do rádio vintage que Pedro havia encontrado em um mercado de pulgas. Algo que Maria insistiu em restaurar peça por peça. Dentro o calor pulsava não do fogo, não dos cobertores, mas de algo intangível, algo conquistado. Pedro estava sentado de pernas cruzadas no tapete de pelúcia, vestindo um moletom de faculdade velho, uma caneca de chá equilibrada entre suas mãos. Do outro lado dele, na almofada de chão superdimensionada, estava a filha deles com apenas 3 anos de idade, cabelo cacheado bagunçado, olhos arregalados de curiosidade, segurando um livro de figuras de cabeça para baixo. Maria entrou na sala com chinelos macios e um casaco 2 tamanhos maior. O de Pedro, claro. Ela carregava um prato de torradas e frutas, cantarolando baixinho. Ela não perguntou se ele havia comido. Ela não ficou por perto. Ela apenas colocou o prato ao lado dele, beijou o topo de sua cabeça e se sentou com um suspiro de contentamento. Essa era a vida deles agora. Sem torres de champanhe, sem tapetes vermelhos, apenas manhãs compartilhadas e momentos honestos, e era perfeito. A mansão que antes ecoava com vazio agora ecoava com vida. Os pisos de mármore frio haviam sido suavizados com tapetes de areia coletados de artesãos locais.
A sala de jantar, antes um palco para atuações e posturas, agora tinha cadeiras desparelhadas e uma longa mesa de madeira feita à mão onde vizinhos, ex-funcionários e crianças da fundação frequentemente se juntavam para o jantar. Uma das alas havia sido convertida em um centro de aprendizagem. Materiais de arte, livros doados, aulas de idiomas. Outra ala havia sido reformada em moradia temporária para mulheres fugindo da violência doméstica. Anônimo, seguro, sagrado. Maria havia insistido nisso. Eu não quero um palácio, ela havia dito a Pedro uma vez. Eu quero um lar que abrigue mais do que apenas nós. Ele havia assentido, sem hesitação, porque agora ele entendia. O coração dela não batia por atenção, batia por impacto. Maria nunca pediu a Pedro para anunciar seu papel. Ela não estava interessada em comunicados de imprensa ou eventos de caridade, mas sua influência se tornou inegável. Ela cofundou a Iniciativa de Dignidade Humana Rafford, uma organização sem fins lucrativos dedicada à moradia, saúde e educação para comunidades carentes. Ela projetou cada programa, ela visitou cada local, ela se lembrou de cada nome, e ainda toda quinta-feira, sem falta, ela ia para o orfanato na Sixth Street. Agora pintado de branco fresco com um parquinho construído pela equipe de Pedro e financiado por doações, não por riqueza. Pedro às vezes a acompanhava lá, observando silenciosamente enquanto ela se sentava de pernas cruzadas entre as crianças, contando histórias, ensinando palavras, amarrando cadarços. Eles não sabiam que ela costumava limpar o chão. Eles não se importavam. Eles só sabiam que ela os fazia se sentir vistos. E Pedro, ele se encontrava em admiração por ela mais a cada dia que passava. A mídia, é claro, havia tentado girar a história deles primeiro com escândalo. Bilionário deixa namorada herdeira por empregada doméstica, Cinderela ou alpinista social estratégica. Mas quando nenhum drama se seguiu e Maria recusou todas as entrevistas e Pedro ignorou os tabloides completamente, o barulho morreu. Eventualmente o mundo aceitou que talvez, apenas talvez, a história deles não fosse uma atuação. Era de fato uma revolução. Uma noite, muito depois que a filha deles havia ido dormir, Pedro e Maria se sentaram na varanda dos fundos, embrulhados em um cobertor compartilhado, tomando chá de camomila. As estrelas acima estavam claras e as luzes do jardim brilhavam como pequenas lanternas entre as cercas vivas. Grilos chilreavam, o vento estava suave. Pedro observou Maria enquanto ela olhava para o céu, olhos calmos, mãos cruzadas em seu colo. "Você ainda pensa no passado?" ele perguntou. Ela sorriu levemente. "Às vezes eu me lembro de polir esta mesma varanda. Preocupada se eu perdi um ponto, preocupada com você." Ele riu. "O que você pensava de mim naquela época? Eu achava que você era inalcançável. Não apenas porque era rico, porque você parecia alguém que não tinha sido abraçado há muito tempo." O sorriso dele desvaneceu em algo mais suave. "E agora?" Ela se virou para ele. "Agora eu sei que ninguém é inalcançável. Eles só precisam de alguém que não venha com um preço." Ele se inclinou e beijou a testa dela. "Você me deu mais do que um lar, Maria. Você me deu um lugar para pertencer." Ela pegou a mão dele, entrelaçando seus dedos. "E você me deu algo que eu nunca ousei pedir." "O que é isso?" "Uma vida com propósito e amor. Eu não achava que me era permitido ter ambos." Ele apertou a mão dela. "Você é. E se você esquecer, eu vou te lembrar." Anos se passaram, o mundo continuou girando, negócios vieram e foram, investimentos cresceram, fundações expandiram, mas uma coisa nunca mudou. Toda noite antes de dormir, Maria aninhava a filha deles com uma história. Não de um livro, mas de seu coração. Uma história de um homem com tudo que deu tudo para encontrar o que importava. Uma história de uma mulher com nada que deu o pouco que tinha e mudou o mundo no processo. E quando a filha deles perguntava, "Mamãe, essa história é verdade?" Maria sorria, se aproximava e sussurrava, "Sim, meu amor, é a história mais verdadeira que eu já vivi." E logo do lado de fora da porta, Pedro ouviria com lágrimas nos olhos, sabendo que pela primeira vez em sua vida, seu império não era medido em dólares ou negócios. Mas no riso ecoando pelo corredor, na terra sob as unhas de Maria, nas histórias sendo passadas adiante. Esta não era mais uma casa feita de pedra. Era um lar construído com paciência, confiança e um tipo de amor que não pedia nada e dava tudo. Chegamos ao fim da história. Espero que você tenha gostado. Deixe um like e se inscreva no meu canal do YouTube para mais histórias interessantes.